Sou a professora Karine, ensino a disciplina de matemática e hoje a gente vai estar falando um pouco sobre grandezas e medidas. Então, o que são grandezas? Quais são as suas unidades de medidas e quais são os instrumentos mais utilizados? Então, na primeira figura, a gente tem uma balança como um instrumento. Então, a balança, o que ela vai medir? Então, ela vai medir a massa corpórea de uma pessoa. Ou seja, a massa é a grandeza e a unidade aí é o quilograma. Na figura aqui ao lado, a gente tem um instrumento utilizado para medir uma trena. A unidade aqui é o metro e a grandeza é o comprimento. Abaixo, a gente tem uma jarra medidora. Essa jarra medidora é o instrumento utilizado para medir. A unidade trabalhada é o litro e a grandeza é a capacidade. Esses três casos aqui, essas três imagens, nos mostram um exemplo de sistema métrico do nosso sistema métrico decimal. Então, por que é um sistema métrico decimal? Porque ele toma como base o número 10. Então, para obter tanto os múltiplos quanto os submúltiplos dessas unidades de medida, eu tenho como base o 10, ou seja, é de 10 em 10. Multiplico por 10, multiplico por 100, multiplico por 1000. Divido por 10, divido por 100 ou divido por 1000. Existem aqueles sistemas que são chamados de sistema métrico não decimal, que é o caso, por exemplo, do instrumento relógio, da unidade hora e da grandeza tempo. Então, se a gente observar e analisar o tempo, uma hora, eu tenho 60 minutos. Então, 1 minuto eu tenho 60 segundos. Então, a base aí é tomada, não é 10, é 60. Então, é de 60 em 60 que eu obtenho ou múltiplos ou submúltiplos, aí no caso da hora. No caso, seriam só menores que a hora, né? Que eu obtenho, a partir da hora eu posso transformar essa hora em minuto e transformar esse minuto em segundo. Então, a ideia de medida e as várias grandezas. O que seria medir? Então, medir é comparar duas grandezas de mesma espécie, verificando quantas vezes uma contém a outra, ou seja, a unidade de medida. Então, aqui nesse exemplo abaixo, a gente tem a grandeza comprimento. Temos a seguinte situação. Esse menino ele está medindo ou tentando medir o tampo da mesa. Então, para ele medir o tampo da mesa, ele vai usar como a medida aqui o palmo da mão, ou por uma régua, ou por uma fita métrica, ou por outra coisa que vai lhe dar justamente essa medida desse tampo da mesa. Aqui a gente tem uma unidadezinha da régua que ele pode tomar como referência, seria o centímetro. Então, aqui a gente tem a régua, o centímetro, e temos esse palmo da mão dele, como ele pode medir, tá? Mas, claro que as pessoas têm palmo da mão diferente. Umas têm um palmo da mão maior, outros têm um palmo menor. O dele teria que saber quantos centímetros corresponde o palmo da mão dele, para a gente ter uma unidade, assim, digamos que exata, né? Quantos centímetros seriam? Unidades padronizadas de medida. Então, como eu já havia falado, então chama-se sistema métrico decimal, porque a partir de uma unidade padrão ou uma unidade fundamental, as demais são obtidas ou multiplicando ou dividindo pelas potências de 10, 100 ou 1000. Então, eu posso ter 10, 10 ao quadrado ou 10 elevado à terceira potência. Então, aqui unidades de medida. A gente tem um metro linear, que a gente chama de metro linear o comprimento equivalente à fração de 1 por 10 milhões. Tá? 3 zeros a gente tem 1000, 6 zeros a gente tem milhão
Então, aqui eu tenho 10 milhões. Então, 1 por 10 milhões da distância que vai de um polo até a linha do Equador, medida sobre um meridiano. Então, a gente denomina ou classifica como sendo esse metro linear, esse comprimento equivalente a essa fração. Então, aqui a gente tem uma tabela. Essa tabela ela tem a unidade padrão, como foi falado, a unidade padrão do comprimento é o metro. A partir do metro eu tenho o submúltiplo do metro e tenho os múltiplos do metro. Os submúltiplos são todos aqueles valores ou unidades obtidas a partir da divisão por 10, por 100 ou por 1000. Isso quando eu comparo em metro, ou seja, são valores menores que o metro. Então, eu tenho decímetro, centímetro, milímetro, como sendo os submúltiplos do metro. Já os múltiplos são aqueles que são maiores do que o metro. São obtidos multiplicados por 10, por 100 ou por 1000. Que é o caso, por exemplo, do decâmetro, do hectômetro e do quilômetro, que a gente representa por letras. O quilômetro é o km, o hectômetro é hm, o decâmetro é DAM, o decímetro é DM, o centímetro é CM e o milímetro é MM. E o metro a gente representa ele pela letra M. Então, a gente tem o quilômetro vale 1000 metros, o hectômetro 100 metros, o decâmetro 10 metros. O decímetro vai ser 1/10 de metro, o centímetro 1/100 de metro e o milímetro 1/1000 de metro. Aqui as transformações. Então, se a gente for transformar de quilômetro para metro, eu vou multiplicar vezes 10, vezes 10, vezes 10, ou seja, vezes 1000. 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, voltando, então aqui a gente está indo para a direita. Para a direita, eu vou multiplicar de 10 em 10. Para a esquerda, eu vou dividir de 10 em 10. Então, se eu estou em milímetro e quero chegar em quilômetro, então eu vou dividir por 10, por 10, por 10, por 10. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse número aqui vai ser o quê? 1 milhão. Então, eu vou dividir por 1 milhão. Vamos para o exemplo. Vamos transformar 3,728 metros em centímetros, ou seja, 3 inteiros e 728 metros em centímetros. Então, se eu quero transformar de metro para centímetro, ele vai para a direita. Então, eu vou multiplicar por 10 vezes 10, ou seja, vou multiplicar por 100. Se eu multiplicar por 100, a vírgula vai ser deslocada para a direita 2 casas. Então, vai ficar entre o 2 e o 8. Então, o número vai ficar 372 inteiros, 8 centésimos. Transformações envolvendo a unidade, como eu já havia falado. Então, passagem para a unidade menor. Então, se a gente vai passar para a unidade menor, a gente vai deslocar a vírgula para a direita. Tanto as casas decimais quanto são os espaços que separam as duas unidades na escala, usando zero para as unidades vagas. Então, aqui a gente vai deslocar para a unidade menor. Então, a gente vai deslocar a vírgula e após deslocar a vírgula, quando não houver mais a possibilidade, a gente vai utilizar zeros para preencher esse espaço. Por exemplo, eu vou reduzir o número 45,892 hectômetros, tá? HM hectômetros para metros. Então, para reduzir o hectômetro para metro, tem só entre eles o decâmetro. Então, eu tenho aqui 2 casas. Então, a vírgula vai para a direita 2 casas. Então, vai ficar entre o 9 e o 2. Então, vai ficar 4.589,2 metros. Agora, passagem para a unidade maior. A gente desloca a vírgula para a esquerda. Tantas casas forem necessárias. E aí, a gente vai agora preencher com zeros à esquerda. Quando é para a unidade menor, a gente vai preencher com zeros à direita, quando for o caso. Então, aqui a gente vai querer reduzir 67,8, né? Vou querer transformar 67,8 decímetros para hectômetro. Então, para eu transformar de decímetro para hectômetro, eu tenho aqui metro, decâmetro e hectômetro. Então, eu tenho 10, 10, 10, né?
Então, aqui eu tenho 3 casas. Então, a vírgula aqui só tem 2. Então, eu vou preencher com mais um 0. Vou acrescentar a vírgula. E vou pegar e escrever o primeiro 0. Esse primeiro 0 aqui, ele não vai entrar nessa contagem. Então, vai ficar 0,0678 hectômetro. Então, a gente preencheu aí com 0, completou com 0 as unidades vagas, que não haviam números. Medida de área de superfície. Então, a medida de área, a gente vai chamar de área o número que mede uma superfície. Superfície da mesa, de um assoalho, de um vidro, de uma janela. Tudo são superfícies planas. A gente tem como unidade esse quadrinho aqui, ó. Então, qualquer unidade é sempre 100 vezes maior que a unidade imediatamente inferior ou 100 vezes menor que a unidade imediatamente superior. Então, aqui a gente vai determinar não mais de 10 em 10, e sim de 100 em 100. Então, aqui a gente tem ó, um metro quadrado, certo? Temos o submúltiplos do metro quadrado e temos os múltiplos do metro quadrado. Então, os submúltiplos, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Os múltiplos, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. Lembrando que são de 100 em 100. 100 multiplicado por 100, ou 100 dividido por 100. Então, aqui a gente tem, ó, 100, quilômetro quadrado para hectômetro quadrado multiplica por 100 para a direita. E para a esquerda, a gente vai dividir por 100. Por exemplo, vamos transformar o número 378,1 decímetro quadrado em metro quadrado. Então, decímetro quadrado, ele está aqui. Então, eu vou para a esquerda. Se eu vou para a esquerda, eu vou dividir por 100. Então, a vírgula aqui vai 2 casas para a esquerda, porque são os 2 zeros do 100. Então, vai ficar 3,781 metros quadrados. Então, aqui, o que acontece na passagem? Passagem para a unidade menor. Então, a gente desloca a vírgula para a direita de 2 em 2 casas decimais, completando com 0 caso falte. Exemplo, vamos transformar o número 2,9358 decâmetro quadrado para metro quadrado. Então, tá imediatamente ao lado, né? Então, a gente aqui só tem 2 casas. Então, a vírgula vai para a direita. Então, vai ficar 293,58 metros quadrados. Passagem para a unidade maior. Então, a gente desloca agora a vírgula para a esquerda, de 2 em 2 casas decimais, completando com 0 caso falte. Por exemplo, eu tenho um número aqui, 52,36 centímetros quadrados para decâmetro ao quadrado. Então, aqui a vírgula vai para a esquerda, centímetro quadrado para decâmetro. Então, eu tenho 1, 2, 3. Então, aqui tem 2 zeros, com 2 zeros dá 1, 2, 3, vão dar 6 zeros, né? 2, 4, 6. Então, aqui só tenho 2 números, estão faltando 4 números, que eu vou preencher esses 4 números com zeros. Então, aqui eu tenho 2 números, aí vem 2 zeros mais 2 zeros. No total, serão como se fossem 6 algarismos. Como não tenho 6 algarismos, então eu preencho com 4 zeros, acrescento a vírgula e coloco o primeiro zero, certo? Então, aqui a gente vai finalizar.